Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e transmitido também pelas emissoras Supercanal TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. O ser humano, ao longo da vida, desenvolve uma série de habilidades cognitivas, motoras e emocionais que funcionam de forma integrada. Esse é um dos conceitos da psicomotricidade, uma ciência que tem como objeto de estudo um indivíduo, isso através de seu corpo em movimento em relação ao seu mundo interno e externo. Ela é sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Nosso convidado é uma referência internacional nessa área de conhecimento. Ele é graduado em psicomotricidade pela Universidade La República, isso no Uruguai, e é doutor em educação pela Universidade Murcia, na Espanha. Há mais de 30 anos é professor na universidade em que se graduou, além de trabalhar na formação de psicomotricistas em países da América Latina e Europa. Logo após o intervalo, você vai conhecer o nosso entrevistado de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e retransmitido pelas TV Sistec e Supercanal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Noélia Bonfim, já fiz parte da equipe do programa Começo de Conversa. Hoje em dia eu trabalho como agente de viagens em uma outra empresa em Vitória, no Espírito Santo. Mas eu acompanho o programa até hoje, gosto muito. Acho que são entrevistas espetaculares que sempre acrescentam alguma coisa na nossa vida, nos ajuda a enxergar a vida de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. E queria mandar um abraço, aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todo mundo da equipe, um abraço para os jornalistas e para o professor Eugênio. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço à jornalista Noélia Bonfim, residente em Vitória. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 033 98899 2831. Nosso convidado é um dos participantes mais ilustres do Congresso Internacional UNEC 2019, que aconteceu recentemente. Ele é psicomotricista, realizou seu doutorado em educação e nós vamos conversar um pouco sobre esses assuntos com o Dr. Juan Milla, maestro Juan Milla. Seja muito bem-vindo acá. Vou tê-lo com nós. Primeiro, não vamos falar espanhol. Vamos falar em português, porque eu sei que o senhor fala português muito bem, só para ver se eu estou falando espanhol, mais ou menos. Muchas gracias. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por o convite. Eu vou tentar falar em brasileiro, mas eu falo portunhol. Um portunhol, claro, dá para entender bem? Dá para entender. E o senhor tem uma vantagem que o senhor não é como os argentinos que falam muito depressa. O senhor fala mais devagar, então é mais tranquilo. Uruguai, o senhor veio de Uruguai aqui para Minas aqui participar do Congresso. Sim, e do seminário de psicomotricidade que aconteceu também antes do Congresso. O senhor é doutor em educação. Eu sou doutor. Eu queria aproveitar essa deixa para conversar um pouco sobre isso. Sim. Porque o Uruguai, ele é uma referência em alfabetização, parece que quase 98%, 97%, 98% da população é alfabetizada. É um país que tem muitos idosos, né? Tem um número de idosos muito grande, sinal de que a alfabetização já começou há muitos anos, quer dizer, o processo educacional vem há muito tempo. É um dos países com um dos menores índices de corrupção, né? Na América Latina toda e no mundo. É um país que na América Latina tem, sem dúvida nenhuma, o melhor IDH, o melhor índice de qualidade humana, de desenvolvimento humano, está no Uruguai. Isso tudo sem ser militarizado. É a educação que transformou o Uruguai no país que é hoje? É a educação, mas, sin embargo, se você mora no Uruguai, vai encontrar que todos nós queremos que a educação melhore. Os últimos 15 anos, os governos han feito uma forte inversão em educação, fundamentalmente da primeira infância. Hoje, em Uruguai, é obrigatória
a educação da primeira infância aos 4 anos e aos 5 anos. Tem 4 e 5 anos obrigatórios e tem 97% das crianças Na escola. à escola. 3 anos não é obrigatório, mas tem 85% das crianças em centros de educação inicial e cuidados. E tem uma enorme preocupação e uma enorme inversión pública en las edades de 0 a 3 años. Tem uma enorme cobertura para as crianças de 0 a 3 anos. Por quê? Porque o que você inverte em primeira infância retorna logo. Não? É um aprendizagem duro. O Uruguai passou de ter uma infantilização da pobreza a melhorar os índices em forma muito significativa. Passamos de ter 60% das crianças baixo linha de pobreza a ter 17%. Esse 17% duele, Sim. duele, mas já não é 60%. A inversão em primeira infância, em educação e em cuidados tem um retorno econômico logo para o país. Muito bem. Não imediato, mas tem. Sim, mas é menos criança na rua, é menos criança com problema, é menos cliente doente. Isso eu falo porque tem alimentação nas escolas. E uma coisa mais, tem essas coisas imediatas, mas tem outra coisa muito importante. O Uruguai tem um grave problema de sua pirâmide poblacional. Quem vai pagar as aposentadorias Isso. dentro de 20, 30 anos vai ser Turma. essa turma. E você tem que cuidar dessa turma. Tem que estar bem preparada, ganhando dinheiro, bem formada, para poder também... Tem solidariedade social. Muito bem. É interessante isso. O que um outro ponto que eu acho, que também acho que merece a consideração aqui, eu falei no começo sobre a questão da militarização, mas na verdade eu queria mais colocar de encontro a questão da direita e esquerda, porque aqui no Brasil tem direita e tem esquerda, e o que se fala é que a esquerda é aberta demais e a direita é mais conservadora. O Uruguai tem todos esses índices bons de IDH, de educação, mas é o país. Foi o primeiro a formalizar o divórcio aqui na América do Sul. O primeiro... 1905. 1905. Foi o primeiro a autorizar a união de pessoas do mesmo sexo. Sim. E foi agora, teve ainda a descriminalização da maconha, que é um produto que as pessoas estão pegando na farmácia. Mais lei do aborto. Mais lei do aborto. Quando se fala nesses ganhos, nessas conquistas ou nessas liberalidades, como alguns dizem, parece que você está falando de um país bagunçado, uma bagunça muito grande, e o Uruguai mostra que não. As pessoas vivem bem, são educadas, leem muito, mas conseguem conviver com essas diferenças todas e essas liberdades todas. O critério dos governos do Uruguai, sejam de esquerda, sejam de direita, é que os direitos são os primeiros. Sejam garantidos. Os direitos garantizam a vida em sociedade. Se você nega direitos a uma minoria, está negando o direito a todos e cria violência. Você cria violência. É um exercício de educação, um exercício de respeito. Não nascemos respeitando uns aos outros. Vocês aprenderam, né? É uma coisa que tem que aprender. Outra coisa que eu acho interessante também é a laicidade do Estado. Quer dizer, o Estado é laico mesmo. Não mistura religião hora nenhuma com o governo, com o programa de governo. Não, não existe mistura já há quase dois siglos. Mas, sin embargo, tem livre culto religioso, tem livre culto religioso. Nada proibido. Nada é proibido e tem benefícios às comunidades religiosas de não tem que pagar impostos. Muito bem, são liberados. Mas o Estado é laico e assegura
o respeito a todas as manifestações religiosas. O senhor fez doutorado em educação na Espanha. Aham. Na Espanha. A Montevidéu não tinha na época um doutorado em Não tinha, educação. e eu estava muito interessado em fazer minha linha de pesquisa foi sobre a formação das psicomotricistas, Muito bem. a formação em psicomotricidade. Então, tem necessariamente que ter uma olhada externa, não uma olhada do país. Muito bem. Tem uma visão de fora, né? É uma visão de fora. Visão de fora. E tem um núcleo muito importante de pesquisa na Escola Internacional de Doutorado da Universidade de Múrcia, onde eu fiz o doutorado. Muito bem. Nós vamos daqui a pouquinho fazer um rápido intervalo, mas eu já quero deixar a pergunta para a gente abrir o segundo bloco. Eu gostaria que o senhor falasse de forma muito clara para nós o que é psicomotricidade. E até para poder quebrar esse conceito, esse falso entendimento, ou um entendimento equivocado, de que se tem que psicomotricidade é algo que se aplica só em sala de aula com criança de 0 a não sei quantos anos. Quer dizer, esse entendimento do que é psicomotricidade que eu quero que o senhor fale para a gente logo após o intervalo. Você não sai daí, a conversa está sensacional aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, já nós voltamos mais aí com o Dr. Juan Miller, ele que é uruguaio, é psicomotricista, doutor em educação. Nós voltamos já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o Dr. Juan Miller, que leciona na Universidade da República, no Uruguai, há mais de 30 anos. Dr. Juan, vamos lá? O que é psicomotricidade para o nosso telespectador entender bacana? A psicomotricidade não pode compreender-se sem o trabalho do psicomotricista. E o psicomotricista é um profissional formado especificamente para o trabalho com a saúde mental. Então. Tem um amplo âmbito de trabalho na saúde e na educação. E ele trabalha um nível de prevenção, de promoção, de educação e clínico terapêutico com pessoas de todas as idades, desde a mulher grávida hasta o idoso. Tem diferentes níveis de ação. Recentemente, em Brasil, foi reconhecida a profissão do psicomotricista. A nível de especialização. Ou nível profissional, como um profissional. Mas o Brasil tem uma longa tradição de psicomotricistas muito bem formados. E o Brasil tem também uma enorme produção científica que é referente para todos nós. Aqui, um seminário que o NEC realizou, eu fui convidado, mas você tem a presença de dois referentes da psicomotricidade brasileira e mundial. Muito bem. Como é Eduardo Costa, do Rio de Janeiro, e a mineira Daisy Campos de Souza. Muito bem. É muito desenvolvida a psicomotricidade em Brasil. Muito bem. O doutor Eduardo participou do seminário e do congresso, inclusive, né? Sim, sim. E a Deise também, a professora Deise, ela é de Santa Rita de Minas. Ela reside agora em Santa Rita de Minas, aqui pertinho de Caratinga, vizinha nossa. Sim, sim. Bacana demais. Aqui no Brasil nós não temos a escola de graduação em psicomotricidade, quer dizer, você não tem uma formação em nível de graduação desse profissional. Então ele é o pedagogo, o educador físico, o médico, o fisioterapeuta e que vai fazer uma especialização em psicomotricidade. O Uruguai tem um curso de graduação há 40 anos. 40 anos. Qual que é a diferença? Quer dizer, tem diferença do profissional que é graduado nisso, quer dizer, se preparou para isso e no que vai fazer uma especialização? Eu acho que tem diferenças também das culturas dos países, não? No caso do Uruguai, nós temos
uma história muito próxima à França. Por isso, nos anos 50, já começaram os trabalhos em psicomotricidade. O Instituto de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade da República, que é a única universidade pública, a maior universidade do país, que começaram em 1958 e continuam até agora. Durante 20 anos, 1958 a 1978, se fez psicomotricidade. No ano 78, a Faculdade de Medicina cria a graduação. Nossa experiência a nível internacional é que é muito boa a graduação, mas também é muito boa a especialização para aqueles países que não têm graduação. Por exemplo, em Brasil tem pós-graduação em muitas universidades. Eu acho que seria muito bom que o UNEC tivesse uma pós-graduação em psicomotricidade, porque tem as necessidades, tem a vontade, se necessita que a gente possa fazer isso. E acho que é um processo e uma história que deve ser contemplada em cada país. Mesmo não existe uma homogeneidade na formação da mesma Europa. Em Portugal tem 5 universidades que trabalham na formação de grado em psicomotricidade. Principal e histórica é a Universidade de Lisboa, que tem uma longa tradição de pesquisa, de publicação, que tem uma muito forte produção científica ao nível de grado e de pós-graduações específicas para aqueles que fizeram um grado em psicomotricidade. A gente, aqui no Brasil, a gente vê muito educador trabalhando na questão da psicomotricidade. E aí, quando você pega a própria palavra psicomotricidade, tem um pouco aí da psique, da mente, motricidade é movimento, quer dizer, isso não é coisa de fisioterapeuta, quer dizer, não é educador físico que tinha que trabalhar com isso. Qual é o profissional aqui no Brasil que não tem a formação de psicomotricista que está mais apto a trabalhar com psicomotricidade? Vou colocar um exemplo. Vai lá. Todas as formações que trabalham com crianças ou trabalham com pessoas têm como matéria, assinatura, psicologia. Muito bem. Sim. Ninguém que faz uma formação em educação física, em fisioterapia, em professorado, por haver tido uma assinatura psicologia, fica psicólogo. Sim. Isso é quase o mesmo. Acho que as pessoas que têm uma formação de base, todas que você mencionou, muito bem mencionou, podem e devem fazer uma especialização para poder voltar psicomotricista, que é a realidade do Brasil hoje. Talvez dentro de uns anos se possa, ou agora mesmo se pode fazer a graduação. Não penso que não se pode fazer. E também, para nós que somos um pequeno país, Brasil não é um país, é um continente. É muito grande. Não? Grande por natureza, como diz o himno. Não? E tem muita diversidade. E bonito também, né? É muito bonito. É muito bonito. Culturalmente é incrível. É incrível. Ou todas as ramas da cultura. O senhor acha, então, por exemplo, a mulher que lançando uma pós em psicomotricidade, o professor pode fazer, quer dizer, o que tem licenciatura pode fazer? Pode fazer. O psicólogo pode fazer, o educador físico pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer essa especialização. Pode e deve. E deve. Agora, na essência, por exemplo, o curso de graduação em psicomotricidade é um curso ligado à área da saúde ou da educação? Não. Para nós estamos na Faculdade de Medicina, mas tem uma doble inserção na saúde e na educação. Por exemplo, não quero ficar de exemplo, mas vou colocar de exemplo. Eu sou o diretor
da primeira infância do Ministério da Educação muito bem. de Uruguai, do MEC de Uruguai. Muito bem. E eu fiz minha especialização em gerontopsicomotricidade na França e fizemos em Montevideo a pós-graduação e meu doutorado é em educação. Tem uma ligação permanente. Muito bem. E a sua tese de doutorado, qual foi o tema? Você lembra? O tema foi muito específico da formação do psicomotricista. Foi as competências dos estudantes de psicomotricidade. Bacana. Doutor Juan, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa está boa e o tempo passa muito depressa. Obrigado. Vamos um rápido intervalo, a gente volta já já, você não sai daí. A conversa está muito interessante com o doutor Juan Milla. Vamos para mais um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco, uma entrevista sensacional com o psicomotricista Dr. Juan Milla. Ele trabalha há mais de 30 anos formando profissionais nessa área em diversos países. E enquanto nós estávamos no intervalo, também chegou a informação para nós que o Brasil já tem sim um curso de graduação em psicomotricidade, que infelizmente não formou turma, então está fechado, mas o curso foi criado e que a UNEC já está com as inscrições abertas para o seu curso de pós-graduação, né, doutor? Psicomotricidade e... Transpsicomotricidade, que tem uma linha de trabalho de psicomotricidade muito forte, que tem como autora o companheiro Eduardo Costa e tem muitos parceiros em todo o Brasil. Eu acho que é uma excelente notícia, que cai justo. Esse programa bacana. É uma alegria, Não é? Uma alegria. Bacana. O senhor falou aí, quando o senhor foi definir psicomotricidade, o senhor falou em trabalhar com crianças de 0 a 100 anos, quer dizer, não tem idade para isso. De que forma a psicomotricidade é trabalhada, por exemplo, na terceira idade? Bom, tem 3 níveis de trabalho. O primeiro nível é a prevenção e promoção, outro é a educação e, por último, a clínica. A educação tem muitas linhas de trabalho, por exemplo, a preparação de aposentadoria. Aposentadoria. Não? Preparação para a Isso mesmo, para a aposentadoria. Preparar o sujeito para poder ficar à toa, é isso? Exatamente. E que a vida não finaliza aí, senão que tem uma nova oportunidade de fazer muitas coisas que talvez não fiz e que é necessário reconvertir para continuar vivendo, porque tem muita expectativa de vida. Aliás, fazer um parênteses aqui, o senhor sabe que o índice de depressão de pessoas que param de trabalhar porque deu a idade, a empresa às vezes faz a demissão e não consegue outro emprego, vai receber o dinheirinho dele em casa, mas deprime. Sofre porque a pessoa quer uma atividade, né? Mas tem que ter, e o Estado pode fazer, a comunidade pode fazer, rede de sostém. Por exemplo, há muitas experiências da Europa de voluntariado de pessoas que estão aposentadas que podem contribuir ao desenvolvimento de empresas, ao desenvolvimento de empreendimentos culturais, não? Porque eles têm experiência, têm tempo e têm necessidade de fazer coisas produtivas. Muito bem. A pedagogia, até pouco tempo aqui no Brasil, estava sempre ligada à escola, falar pedagogia escolar. Sim. E hoje já tem a pedagogia empresarial, a pedagogia aplicada dentro da empresa. Psicomotricidade na empresa, funciona? Eu acho que sim. Nós estamos falando justamente da preparação para aposentar-se, já é uma responsabilidade da sociedade. Mas tem também um amplo campo, que nós já hemos falado no Congresso, tem um amplo campo de intervenção na gestão emocional das pessoas, nas relações interpersonais. Muitas vezes, as empresas têm muitos bons projetos, mas tem gente que não sabe gestionar suas emoções, não sabe produzir em grupo. Já a produção jamais é individual. É um produto grupal. A psicomotricidade, ela não esbarra aí com a psicologia, não dá? Dá. Nós formamos equipes interdisciplinares
para intervenir em situações complexas. As equipes interdisciplinárias utilizam as técnicas das distintas profissões. Nós temos essa experiência, hemos visto essa experiência de trabalho empresarial na França. Na França é uma linha de especialização, um Instituto Superior de Psicomotricidade de Paris, e a Sorbonne também, para a psicomotricidade na empresa. O senhor falou, já citou a França umas 2 ou 3 vezes. Podemos considerar a França o berço da psicomotricidade? França, para nós, é muito significativa na origem da psicomotricidade. Tem uma relação muito grande. Mas, concomitantemente, existe uma linha de trabalho diferente da Alemanha e a Dinamarca. Na Dinamarca, a psicomotricidade trabalha exclusivamente com adultos. E com adultos com situação de estresse, adultos com situação de problemas laborais. É muito interessante. Nossa universidade tem uma parceria com a Universidade de Copenhague. Nós enviamos nossos estudantes lá, eles enviam seus estudantes a Montevideo e também temos projetos conjuntos de trabalho. É muito bom. E tipo de patologias, elas podem ser identificadas através do trabalho do psicomotricista? Depende da idade, não? Depende da idade. Por exemplo... Na escola, por exemplo? A escola. Exemplos de patologias mais comuns. Mas eu prefiro não falar de patologia, porque a classificação da patologia cambia. Muito bem. Pode ser. Cambia, Tá certo. não? Tem um... Há 30 anos, as pessoas homossexuais eram umas pessoas que estavam em todas as classificações de saúde mental como uma alteração. Hoje é uma questão de direitos. Você não pode, não existe mais, foram tirados fora das classificações de patologia, e hoje você não pode discriminar a ninguém porque você está fazendo violentando os direitos das pessoas. Não? O próprio TDAH. O TDAH no Brasil, há um tempo, se falasse isso, a pessoa era considerada normal, porque tinha TDAH. Hoje todo mundo sabe, quase todo mundo tem TDAH, ele tem tratamento e você convive com o transtorno, né? Tranquilamente. E a escola, voltando à pergunta, a escola, o psicomotricista, como tem formação educativa e formação clínica, ele pode detectar tempranamente as alterações de desenvolvimento e encaminhar as equipes interdisciplinares que trabalham fora das escolas. Muito bem. No esporte, aplica-se a psicomotricidade? Aplica. Eu não, está à vista que não. Mas aplica. Mas se aplica. Há uma linha de trabalho em Chile que eles denominam a pré-deportiva, que é a que se faz com as crianças pequenas para preparar o esporte. Doutor, o senhor viaja ministrando palestras aí para o mundo afora, né? Recentemente o senhor esteve aonde? Fora de Brasil e Uruguai? Eu estive em Portugal e na Itália. E Portugal, a psicomotricidade lá já tem um grau avançado como toda a Europa, porque Portugal sempre anda meio na rabeira ali da Europa, né? Portugal é o líder. É mesmo? É líder em psicomotricidade na Europa. Bacana. O professor Rui Martins é o diretor da licenciatura da Universidade de Lisboa. Foi, durante 2 períodos, o presidente do Fórum Europeu de Psicomotricidade. E tem uma muita força de produção. E, historicamente, um outro professor, o professor Vítor da Fonseca, mestre de todos nós, é português e ainda trabalha. Bacana. Nós estamos quase encerrando. É uma curiosidade, porque a psicomotricidade comemorou recentemente o centenário, pelo menos oficialmente, né? 100 anos. No Brasil, acho que uns 40 anos. O Congresso Nacional, o primeiro, foi em 79. Então, estamos falando de 40 anos. E o senhor considera que o Brasil tem caminhado com importância, a passos largos nisso? Quer dizer, tem dado importância, de fato, à psicomotricidade? O Brasil tem excelentes psicomotricistas, eu já disse. Falou, doutor Eduardo, a Deise. E tem muitos mais. Tem um grupo muito forte de psicomotricistas referentes para
a psicomotricidade de todos nós. Mas a penetração do assunto na Mas sociedade... o que acontece que, humildemente, eu não sou brasileiro, acho que reconhecimento da profissão e acho que o trabalho das instituições universitárias, as pós-graduação, as graduação, vão a permitir evoluir ainda mais. Tá. Não? Porque você sabe, você é um professor universitário, a exigência da produção, do registro, da pesquisa que tem um professor universitário, não tem a prática profissional diária. E ajuda a disseminar. E eu me lembro bem que aqui no Brasil, há 20 anos, se o senhor falasse em fisioterapeuta, o pessoal achava que isso era coisa de outro mundo. Hoje não se imagina você não fazer uma fisioterapia, quer dizer. Então, assim, é questão mesmo de ver a necessidade e colocar para funcionar, né? Por último, eu espero, sinceramente, que essa boa notícia que você lançou agora nesse bloco encaminhe e possa ter. E a próxima vez que eu esteja aqui, estamos falando dos logros, dos resultados da pós-graduação. Tomara. Nosso tempo está terminando. O senhor tem um minuto aí, doutor Juan, para suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os nossos internautas. Fique à vontade. Eu só tenho que reconhecer aos companheiros psicomotricistas brasileiros por sua luta permanente, por sua profissão, por sua disciplina e por sua produção. Eles produzem, são referências, como eu já disse, para todos nós, e eu estou ilusionado, tenho muita ilusão de que se possa concretar uma inserção institucional universitária das psicomotricidades a nível de pós-graduação e graduação. E sua instituição já está dando passos muito importantes para fazer isso. Obrigado. Doutor Juan, muito obrigado. Obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui. E assim nós encerramos o programa de hoje. Agradecemos ao doutor Juan Milla pela presença no Começo de Conversa. Um grande abraço a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser.